Chegamos então à nossa segunda aula, que, como eu já disse, é uma das aulas mais importantes. Nós vamos entender a nossa anatomia, nós vamos entender como que é a nossa musculatura íntima, a nossa pepeca, se você acompanha os vídeos no YouTube, a nossa xerolânea aí por dentro. E eu trouxe um molde para a gente entender essa estrutura interna e trouxe também um molde para nós entendermos a nossa estrutura externa. Olha só, vamos entender primeiramente essa estrutura interna aqui, ó. Esse ossinho que vocês estão vendo aqui em cima é o nosso osso da nossa crista ilíaca. Esse que quando a gente coloca a mão na cintura, você aperta esse ossinho aqui. É essa parte aqui. A gente vai identificar também os isquios. Para identificar o isquio, você vai fazer o seguinte, você vai sentar na sua mão. Tanto faz ser assim ou assim, mas você vai sentar na sua mão e aí você vai sentir um ossinho aqui embaixo. Esse ossinho que você sente aqui embaixo é o isquio. Vou te mostrar aqui, vou tirar a pelve da nossa base para a gente conseguir entender. Olha só, o osso que a gente senta em cima é exatamente esse daqui, o isquio. Ainda falando de estrutura óssea, aqui atrás, se nós virarmos a pelve, nós temos o final da estrutura lombar, que vai terminar aqui, ó, que vem a nossa coluna toda, que vai terminar aqui nesse ossinho que é o cóccix, que é essa partezinha aqui de trás. Então, se você colocar a mão aqui atrás no bumbum, você vai sentir uma estrutura óssea, que é essa que eu acabei de mostrar para você. Então falamos de duas estruturas ósseas, falamos da crista ilíaca, falamos do isquio aqui embaixo, falamos aqui atrás dessa região que quando a gente põe a mão aqui atrás, tem essa estrutura lombar. E tem mais uma estrutura óssea que é bem importante, que é essa aqui da frente, que é o pubis ou sínfise púbica, né? Porque ela junta os dois ossinhos pubis, que é esse ossinho que a gente toca aqui na frente, que fica exatamente acima do Monte de Vênus. Então todas essas estruturas são palpáveis. Vamos repetir comigo? Crista ilíaca, mãozinha na cintura. Isquio é o ossinho que a gente sentou em cima da mão e o pubis que fica exatamente aqui na região frontal. Então essa é a nossa estrutura óssea. Toda essa parte vermelha são artérias e essa parte azul são as veias. A gente vai retirar aqui, ó, a nossa região, os nossos órgãos reprodutores. Vamos ver como é que é. Olha que bonitinho. A gente tem aqui os dois ovários, seguido das trompas e o útero. Aqui embaixo nós temos a bexiga e eu vou virar de lado para vocês entenderem. Reto. Então vamos lá. Reto, útero, bexiga, ovários, né? Entende agora porque quando a gente tá gravidinha, o neném tá aqui dentro do útero e pesa sobre a bexiga, a gente tem tanta vontade de fazer xixi? É exatamente por isso. Vou abrir a estrutura para ficar mais fácil de nós entendermos. Olha só. Reto, que é a porção final do intestino, a bexiga e aqui nós temos o canal vaginal e o útero. Toda essa musculatura vai ficar aqui em volta. Vou mostrar para vocês no nosso molde o nosso assoalho pélvico, tá? Ou MAP, musculatura do assoalho pélvico. Toda essa rede muscular é composta por um conjunto de 13 músculos, tá joia? Bulbo cavernoso, isquio cavernoso, então vários. Não vem ao caso sabermos o nome de cada um deles, mas eles formam uma rede de músculos que ficam aqui por baixo. Vou levantar e vou te mostrar agora uma visão por baixo. Olha só. Toda uma estrutura muscular. Lembra do isquiozinho que a gente sentou? Então aqui nós temos toda uma estrutura muscular que vem com 3 orifícios. O orifício uretral, por onde sai o xixi, o orifício vaginal, por onde entra o pênis e saem os bebês e a nossa menstruação, e o orifício retal, por onde saem as fezes. Então nós temos esses 3 orifícios aqui. Então quando a gente fala de exercícios pélvicos, a gente está falando de trabalhar toda essa musculatura, ok? Kátia, o que são essas coisas amarelinhas? São os nervos, é o nosso sistema nervoso que é o que dá sensibilidade aí a essa região. Vamos entender uma coisa, essa musculatura do assoalho pélvico, ela é uma musculatura estriada. O que significa isso? Que você consegue controlá-la, ou seja, você contrai, você relaxa ao seu comando. E ela tem 2 tipos de fibras, as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. 70% dessa musculatura é feito de fibras lentas e 30% de fibras rápidas.
E a gente precisa saber disso para quê, Kátia? Porque quando a gente for falar de contração, essa informação vai ser importante pra gente. E qual a função desse assoalho pélvico, então? Qual a função do MAP, né? A musculatura do assoalho pélvico. Só da gente olhar para essa estrutura aqui, a gente já entende direitinho. Ela é responsável por sustentar todos os órgãos que ficam na cavidade pélvica, a saber, a bexiga, o útero e o reto, evitando vários problemas de saúde, mas sobre isso eu converso com você lá na parte de benefícios para a saúde. Agora que a gente já entendeu a nossa estrutura interna, vamos entender um pouquinho a estrutura externa? Olha que fofurice que eu pedi para fazer para você exclusivamente para ficar mais fácil de nós entendermos. E aqui eu vou te dar uma sugestão, tá? Você vai fazer o exercício da espelhoterapia. Se você nunca se olhou, se você nunca pegou um espelhinho, parou na frente do espelho para se olhar, sugiro que você faça isso nesse momento. Vai lá, tranca a porta, fica sozinha no ambiente só você consigo mesmo. Se precisar colocar uma musiquinha para você ficar mais relaxada, coloca a musiquinha, não tem problema nenhum. Se a gente precisa de intimidade, ter relação com o outro, por que a gente não vai ter intimidade pra gente se descobrir a nós mesmos, né? Então vá aí no seu tempo, mas olhar para nós é algo extremamente importante, faz parte do nosso autoconhecimento. Não tem como a gente conhecer a nós mesmos se a gente sequer tem coragem de olhar. Então se você tem vergonha, aproveita esse momento, aproveita essa aula para superar, eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, tá bom? Então vamos lá entender a diferença primeiro entre vulva e vagina. Vulva é tudo aquilo que é externo, que a gente consegue ver pelo lado de fora. E vagina é apenas o canal vaginal, é o que fica interno. Então vamos lá. Aqui a gente tem a região anal, olha só. Aqui nós temos os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, essa pontinha, e aqui tem um capuzinho, né, que fica aqui ao redor do clitóris, tá certo? Esse botãozinho aqui é a uretra, é por onde nós fazemos o xixi. E aqui nós temos o canal vaginal. Esse clitóris, o que é interessante saber sobre ele, deixa eu desmontar aqui para te mostrar, é que ele não é apenas esse órgão pequenininho aqui. Se a gente tiver uma visão do outro lado, a gente vai ver que o clitóris ele se estende por aqui e aqui nós temos o canal vaginal. Então o clitóris ele começa realmente aqui essa pontinha, isso aqui seria realmente só a ponta do iceberg. Ele tem cerca de 8.000 terminações nervosas e ele se estende por 2 bulbos vestibulares aqui atrás. Deixa eu retirar para te mostrar. Olha só, ele se estende aqui por dentro por 2 bulbos vestibulares. E como que ele se irriga? Através do aumento da irrigação sanguínea, ele vai ficar mais entumecido. É o mesmo funcionamento do pênis. O pênis, quando ele está cheio de sangue, ele fica entumecido e ereto. O clitóris da mesma forma. E aqui nós temos o canal vaginal. E é exatamente por isso que praticar os exercícios do pompoarismo vai fazer com que você tenha um aumento da irrigação sanguínea local. Aumentando a irrigação sanguínea, a gente tem um aumento do orgasmo, tanto via vaginal quanto via clitoriana. Aliás, só para esclarecer, hoje em dia já existem vários estudos que dizem que todo orgasmo é um orgasmo clitoriano, porque quando for ter uma penetração na vagina, ainda assim vai haver um estímulo dessa região clitoriana. O que interessa para nós é saber que os orgasmos serão muito mais intensos com a prática dos exercícios. Pergunta frequente: Kátia, se eu praticar então os exercícios do pompoarismo, a minha anatomia externa vai mudar? Não, não muda. Por quê? Isso daqui, ó, é uma capa de gordura, tá? O que nós vamos trabalhar é essa musculatura. Eita, deixa eu pegar aqui, ó. O que a gente vai trabalhar é essa musculatura, e musculatura ela é interna. Então pode ficar tranquila, porque a aparência externa da sua vulva vai permanecer a mesma. Ela apenas estará mais forte, mais tonificada, mais lubrificada, mais resistente. Mais apertadinha se você quiser, ou mais relaxada se você também quiser, mas isso é um assunto para as nossas próximas aulas. Vamos lá então falar a respeito dos benefícios que a prática desses exercícios pode trazer aí para a nossa saúde, para a nossa sexualidade?